Pai do Senhor, meus irmãos, eu gostaria de trazer uma pequena reflexão da parte de Deus para nós nesta noite. Eu gostaria que abrisse a Bíblia junto comigo para que possamos meditar a palavra de Deus. Dessa feita, eu gostaria de falar um pouco sobre imagem de escultura. Abra a sua Bíblia, vamos meditar junto comigo. Bora meditar lá em Êxodo, capítulo 20, e dois versículos para a nossa meditação nesta noite, o 4 e o 5. Bora ver o que é que diz a palavra de Deus. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem que embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daquele que me aborrecem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Veja que, para Deus, imagem de escultura se torna abominação, mediante ao nosso Criador, que tudo fez de bom e agradável para o seu louvor, para a sua adoração. E mais ainda, ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança para o homem ele adorar a Deus como verdadeiro filho. Dessa forma que assim Deus ele nos criou para esta finalidade, para o seu louvor e para a adoração dele, e viver segundo o querer de Deus em nossas trajetórias e peregrinação aqui na face da terra. Mas vejamos, Deus ele criou o homem e soprou o fôlego, o espírito de vida na narina do homem, e o capacitou de uma tal maneira que o homem ele pode desenvolver coisa imaginável. Se nós formos ver a trajetória do homem na face da terra, a gente vê que o homem ele é capaz de criar, não é, de desenvolver a tecnologia, a ciência de uma forma tal que nem ele mesmo acredita que ele desenvolveu a tecnologia, a informática de uma forma impressionante. E assim ele vai se subestimando pelo fato de ele descobrir ou desenvolver o que ele tem em mãos, que ele imagina ser algo superior mais do que propriamente a Deus. E isso tem se tornado um perigo para o homem, quando o homem ele é pó, cinza e germe da terra. Ele foi criado do pó da terra. E quando se sai, ou melhor dizendo, quando sai o espírito do homem, ele volta para o pó, se torna pó, cinza da terra. Mas ele se subestima como ele fosse um ser supremo. E isso tem sido muito prejudicial, não só para a pessoa que assim desenvolve e capacita algo na face da terra, mas também ele se torna uma pessoa perigoso. Não é uma pessoa perigosa, porque o que ele cria para a sua própria destruição e destruindo um ao outro assim dessa forma. Nós vemos uma passagem e temos um conhecimento do próprio Santo do Monte. Ele criou, desenvolveu o avião, né, no intuito de o avião ele
transportar as pessoas no ar, pelo ar. E ele se alegrou pelo aquele desenvolvimento daquela nave, daquele avião, e ali se tornou-se não só um transporte que locomove o ser humano com mais rapidez de um lugar para o outro, ou de um continente para o outro, ou de um país para o outro, mas também se tornou-se uma arma fatal que nós vemos aí, aviões potentes, mas não avião tripuloso, só tripuloso, mas também avião de guerra, avião de ataque. Quer dizer, a palavra de Deus nos fala de que se queixa o homem da sua própria destruição. E o homem, a gente vê que ele desenvolve, ele capacita, não é? Muitas coisas que traz benefício para si, para nós. São coisas boas, ciência, tecnologia que nos facilita, desenvolve com muita rapidez aquilo que nós estamos precisando. E nós vivemos uma época, uma geração que é tudo já. O homem ele quer resolver as coisas com muita pressa, com muita rapidez, sem perca de tempo. E assim ele tem conseguido, não é? Por intermédio da capacidade que Deus assim o abençoou com a mente, não é, de grande desenvolvimento. E graças a Deus por isso que nós temos, não é, desenvolvido a tecnologia, a ciência, desenvolvemos muitas coisas dessa forma que tem nos trazido benefício. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Mas o homem com capacidade tal, de tal modo, de tal grandeza, ele se torna uma pessoa como um ser bruto, um ser que não tem uma mente não é tão desenvolvida e capaz de reconhecer que acima dele está o Criador, para que ele pudesse se prostrar e adorar e bendizer ao nome daquele que criou todas as coisas. O homem não criou, o homem ele desenvolve a tecnologia, a ciência. Ele desenvolve. Quem criou as coisas foi Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem e o capacitou com a mente altamente desenvolvida para que ele pudesse sobressair e desenvolver-se na face da terra. Mas o homem não teve, ou melhor, não tem a capacidade de se prostrar, de se humilhar perante aquele que o fez, conforme a imagem dele, conforme a sua imagem, fala o texto bíblico, lá em Gênesis, que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas o homem, ele se tornou-se absoluto, não quer se prostrar, se inclinar perante ao Criador e o adorá-lo e bendizê-lo como o seu Senhor, o Senhor que criou o céu, a terra e o mar. O homem chega num ponto de se prostrar mediante a imagem, conforme fala aqui, conforme lemos, que o homem ele chega a se prostrar mediante a madeira, a gesso, a ferro, constrói ali, cria imagem e se prostra a um pedaço de ferro, de imagem, de gesso, conforme o que ele cria ali, que não tem fôlego de vida, não tem espírito nem nada, e diz que ali é o Deus dele. Veja que ponto o homem ele chega, mas antes ele prefere adorar aquilo que ele
cria, que ele desenvolve, que nada pode fazer por ele, prefere adorá-lo, como ele se colocando no lugar de Deus. Isso tem trazido prejuízo para o homem e condenação, porque aquele que assim o faz, ele está adorando imagem de demônio. O próprio, ele está adorando o próprio Satanás, porque o Satanás ele se esconde atrás dessas imagens. E ali o homem, ele se inclina e começa a adorar. Veja que capacidade, que ponto o ser humano ele chega, não é? E Deus não tem se agradado dessa forma pelo qual o ser humano ele vive na face da terra. Mas Deus ele vai trazer a juízo. O texto fala que Deus ele vai trazer juízo para todo aquele que assim se prostra perante uma imagem de escultura, mas ante uma imagem de escultura de que o próprio aquele que assim o fez e o criou. Mas que Deus ele tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos abrir a nossa mente, o nosso intelecto como criatura e adorar o nosso Criador. Que assim o Senhor Jesus Cristo tenha de misericórdia de cada um de nós. Amém?